Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Letras Pretas. Eu espero que vocês estejam aproveitando as publicações do canal e que elas estejam sendo relevantes para suscitar reflexões e também para aprimorar sua prática em sala de aula. Hoje eu trouxe para apresentar para vocês este livro aqui, do escritor Wole Soyinka, O Leão e a Joia. Esse é o único livro do Soyinka traduzido para a língua portuguesa. É importante destacar que ele é um escritor nigeriano, que ele tem diversos livros publicados e que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1986. A escrita do Soyinka é uma escrita engajada com o período pós-colonial, então ela reflete sobre os conflitos existentes dentro dessa sociedade africana, no contexto nigeriano, após o período da abolição da colonização, da expulsão dos colonizadores. Então, é uma escrita que eu recomendo bastante, bem engajada. O Soyinka já foi preso por motivos políticos, então ele é autor que põe o dedo na ferida realmente da questão da colonização, dos efeitos no comportamento das pessoas e nos desastres que causou às sociedades africanas. Este livro, O Leão e a Joia, gira em torno da história de Cid, que é a personagem principal. Cid é a joia da aldeia. O título é O Leão e a Joia. Ela é a joia da aldeia, ela é a jovem mais bela. E aqui é disputada por um ancião, que é o Baroca, que tem 62 anos de idade, que é o líder da aldeia, e por um professor que reflete bastante costumes dos colonizadores. Então, esses dois homens disputam o amor de Cid. E é como se ela fosse uma metáfora da sociedade africana, porque de um lado você tem um tradicionalista, que é o Baroca, de 62 anos, que tem interesse nessa joia, e do outro lado você tem o professor, que representa o progresso, entre aspas, que tem uma mentalidade eurocentrada, europeizada. Então, esse livro se passa, a história se passa ao longo de um dia, dividido em 3 períodos: manhã, tarde e noite. E o livro começa já retratando um costume dessa aldeia. Então, a Cid passa em frente à escola do professor, ela está com um balde na cabeça e o professor já começa a criticar esse costume dela, fala que é um costume primitivo, que ela não precisa carregar um balde na cabeça, que ele pode ser gentil, que ele pode carregar por ela. Então já começa mostrando ele criticando esse costume de muitas sociedades africanas e diz que essa sociedade tem muitos costumes que são primitivos, que são não civilizados. E ele questiona também a forma como ela se veste. E um grande questionamento que ele faz é em relação ao preço do noivado, porque nessa sociedade, nessa aldeia de Lungile, se tem o hábito de pagar o preço do noivado. Então, o professor quer se casar, mas ele não quer pagar o preço. Ele critica esse costume. E justamente ele não tem posses também para pagar. Por outro lado, tem o Baroca, que é um ancião que tem muito interesse na Cid, que quer desposá-la como a última esposa. É importante destacar que é uma sociedade de poligamia, então ele tem várias esposas e tem as concubinas também. E o livro fala da questão também da masculinidade, do que representa ser homem nessa sociedade. É um conflito bem interessante. Eu acho que traz discussões que são extremamente atuais, apesar de ser um livro escrito há muitos anos, assim. Fala sobre a questão da industrialização, então o Baroque ele tem uma certa resistência à chegada da industrialização, que vai interferir no dia a dia das pessoas, então não quer construir uma estrada que leve a Lagos, que é a capital, e em muitos momentos o professor cita Lagos como uma sociedade ideal, como a sociedade do progresso, como uma sociedade que tem costumes não primitivos. E eu gostaria de ler para vocês uma página que é bem interessante, que fala sobre o preço do noivado, que é um conflito que surge ao longo dessa obra. Muitas sociedades africanas ainda têm esse costume e nós precisamos entender a, que é um costume de muitas sociedades, que ainda há conflitos em relação a ele, mas que cada sociedade define o que é melhor para si. Eu gostaria de ler aqui na página 30 a fala do Lacunle, porque ele quer se casar com Cid e ela fala que ele precisa pagar o preço do noivado.
Jovem ignorante, você não consegue entender? Se eu pagasse seu preço, seria a mesma coisa que comprar uma novilha no estábulo do mercado. Você seria um bem, meramente minha propriedade. Não, Cid, quando nós nos casarmos, você não irá caminhar ou sentar amarrada, por assim dizer, a meus calcanhares sujos. Nós sentaremos juntos à mesa, e não no chão, para comer ao mesmo tempo. Não com as mãos, mas usando facas e garfos e pratos delicados, igual a gente civilizada. Eu não quero que você espere por mim até que eu tenha comido o suficiente. Nenhuma esposa minha, nenhuma esposa legítima, irá comer os restos do meu prato. As crianças é que vão. Eu quero caminhar a seu lado nas ruas, lado a lado de braços dados, justamente como fazem os casais de Lagos que eu vi. A dama usa sapatos de salto alto e usa batom vermelho nos lábios, e seus cabelos são alisados. Como em uma foto de revista. Eu lhe ensinarei a valsa e nós vamos aprender juntos a dançar o foxtrot. Então, eu acho que essa fala do professor é muito emblemática porque representa a mentalidade europeia. E nós sabemos que a colonização, ela se operou não apenas no meio físico, mas também no meio psicológico das pessoas. Então, o professor, ele representa esse jovem nigeriano que está dividido entre os costumes europeus e os costumes da sua própria aldeia. Só que ele rejeita esses costumes. Em determinados momentos a gente vê um certo atrito que ele valoriza alguns aspectos da cultura, como a representação. Então, é importante destacar que é uma peça teatral, então tem bastante a questão da dança, da música, da representação, da contação de histórias por meio da representação teatral. E esse professor representa essa mentalidade colonizada, europeizada. Em muitos momentos ele se refere ao ancião da aldeia, ao Baroca, como selvagem, primitivo, como besta. E ele vai contrapor esses costumes. Então, comigo, você precisa se vestir de certa forma, usar batom vermelho, usar salto alto, alisar os seus cabelos. Então, vai trazendo toda uma representação estética e a questão da violência também, de como se quer imperar sobre esse corpo negro e apagar as suas marcas de negritude e apagar os seus costumes também. E é um livro que mostra um conflito de geração, porque querendo ou não, a Cid, ela tem que se decidir entre o Baroca, que tem 62 anos, que é tradicionalista, o líder da aldeia, e o professor, que é visto como louco. O professor usa muitas palavras difíceis e fala coisas que são incompreensíveis, porque não fazem sentido para as pessoas que habitam aquela aldeia. Então, a gente vai ver como esses dois vão disputar o amor de Cid e que a Cid representa esse conflito também. Porque ao mesmo tempo que ela se casaria com o professor, ela se casaria também com o líder da aldeia. E a gente vai ver as artimanhas que cada um vai usando para conquistar o amor de Cid. E nessa representação, o Baroca acaba vencendo, porque ele exerce uma influência sobre a Cid. Então, eu acho que esse livro é bem interessante porque ele vai mostrar esse conflito de geração, esse conflito de costumes, essa sociedade que está fragmentada, que passou por um período de colonização e que está precisando se reinventar, e que não somos nós, os ocidentais, não somos nós que não habitamos essas sociedades que vamos dar as respostas, mas mostra alguns conflitos. E eu acho interessante que essa peça ela foi encenada pela primeira vez antes do fim da colonização. Depois ela foi publicada, mas ela foi encenada. Então, foi já uma mudança de mentalidade e uma sinalização ali de que realmente não cabia mais essa influência europeia dentro do continente africano, nesse contexto de Nigéria. Então, eu acho que é um livro, como a maioria dos que eu indico aqui, que traz muita questão da história, dá para estabelecer um diálogo com diversos autores. Eu pensei, por exemplo, no Fanon, porque o professor ele representa esse sujeito fragmentado que defende os costumes europeus. Mesmo ele estando nessa tribo e sendo uma figura de certo respeito, mas é uma figura ao mesmo tempo que tem a Sadiko, que é a esposa do Baroca, que ele trata como se fosse uma bruxa, uma mulher mais velha, é a chefe das esposas. É a esposa que o Baroca herda do pai, mostra como ele se refere de forma violenta a essa mulher mais velha, e nós sabemos que as pessoas mais velhas, elas são sagradas, e dessas culturas elas são extremamente valorizadas.
Então, é um livro que traz diversas questões de masculinidade, de virilidade, de costumes, de influência europeia. Eu acho que é um prato cheio aí para falar de diversas questões importantes na nossa sociedade, na nossa atualidade. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seus comentários e até a próxima.